Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje fazer alguns comentários sobre a crise que está acontecendo ali no Oriente Médio, enquanto Israel e Irã estão se azunhando. Em breve isso vai gerar um conflito muito maior. Vamos aqui a algumas notícias. Um comandante sênior diz que Irã triplicou sua produção de mísseis. Ele diz o seguinte: o Irã triplicou sua produção de mísseis, disse um alto comandante da Guarda Revolucionária na quarta-feira, 7 de março de 2018, de acordo com o serviço de notícias chamado Fars. O comandante não explicou durante o período de tempo em que o aumento da produção ocorreu. Ele diz: no passado tivemos que explicar muito a várias instituições para as nossas ações, mas não é mais assim. Quem disse isso foi o general de brigada Amir Ali Hajizadeh, o chefe da divisão aeroespacial da Guarda, de acordo com esse noticiário Fars. E ele continuou: nossa produção aumentou 3 vezes em relação ao passado, disse ele, referindo-se a mísseis. O governo, o parlamento e outras autoridades iranianas, em particular, concordaram com a necessidade de mísseis terra-terra, disse Hajizadeh. Então aí está o Irã cada vez mais fabricando mísseis. E lógico que o alvo é para Israel. Escute essa outra. Ex-general sírio diz: Irã testa armas químicas na Síria. Escute isso aqui. Um ex-general do exército sírio que desertou disse nesta semana que o Irã está construindo e realizando testes, mísseis de curto e médio alcance com ogivas químicas na Síria. Zaher al-Sakat, que agora dirige uma agência de monitoramento de armas químicas em Bruxelas, disse que o Irã continua a ser um fornecedor central de armas químicas para o regime sírio. Ele afirmou ainda que uma grande parte dos estoques de armas químicas escondida dos inspetores internacionais também foram transferidas para o Hezbollah. Em 3 centros diferentes na Síria, cientistas iranianos, técnicos e militares desenvolvem mísseis com ogivas químicas para serem utilizados nas operações militares, não só dentro do território sírio, mas também para operações em toda a fronteira. Então veja como está avançado o programa de guerra para destruir Israel do Irã, fazendo treinamento e projetando mísseis e agora armas químicas. E o Khamenei, o líder lá, continua a profetizar a destruição de Israel. Suas palavras não são apenas uma retórica, uma vez que os iranianos estão fazendo progressos rápidos na preparação de um esforço concentrado para destruir o Estado judeu, através de suas milícias no Líbano, na Síria e nos territórios controlados pela autoridade palestina e pelo Hamas. Durante o encontro com Muhammad Abdul Fattah al-Said, que ele é ministro sírio de assuntos religiosos e eruditos sírios, Khamenei prometeu a al-Said que veria o dia em que ele poderia liderar a oração em Al-Quds, ou seja, em Jerusalém. Ele disse o seguinte: espero que você e nós vejamos o dia em que você estará realizando orações públicas em Quds, que é Jerusalém. É o desejo de Deus. Acreditamos que este dia virá. É possível que esta pessoa humilde, se referindo a ele, e pessoas como nós não estejamos vivas neste dia, mas no final acontecerá e não tardará a vir, disse Khamenei, profetizando a destruição de Israel. E mal sabe ele que ele está desafiando não é Israel, mas é o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Então não, ele pode fazer o que fizer, mas no final, quem será destruído será ele. Não só ele, como todos do Irã que desejam a destruição de Israel. E na guerra de retórica, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele foi recebido com uma retumbante ovação na manhã de terça-feira, 6 de março de 2018, na AIPAC,
A AIPAC significa Comitê de Assuntos Públicos Israel e Estados Unidos. Foi fundado na década de 50 e tem mais de 100 mil membros ativos. É um dos grupos mais poderosos de pressão norte-americana. E neste encontro com a AIPAC, ele pronunciou um discurso de 30 minutos sobre o bem, o mal e o belo em Israel e na região. Ele enfatizou o seguinte: nós temos que lidar com esse desafio. Se eu tiver uma mensagem hoje é simples: devemos parar o Irã. E o título da matéria é que exatamente Netanyahu promete parar o Irã de produzir armas nucleares. Só para fechar esse tema do Oriente Médio, é que o Egito conduziu seu primeiro ataque aéreo no Nilo contra alvos terroristas. A Força Aérea Egípcia bombardeou 6 alvos terroristas na Síria. E pela primeira vez em sua história militar moderna, no famoso Delta do Nilo. Isso foi relatado no domingo 4 de março, segundo o porta-voz militar egípcio, Dom Tamer Rifai. Ele não especificou quais áreas foram atingidas nas duas regiões, ou quais organizações terroristas foram alvo. Então aí está o Egito também já utilizando armas de guerra. Se você notar, todo o Oriente Médio está em ebulição. A Síria, em Damasco, ali uma profecia de Isaías 17, que vai destruir todo Damasco, ainda lá no norte está funcionando, onde Bashar al-Assad fica, mas tudo aquilo ali vai ser destruído. Está aí o Irã desafiando cada vez mais Israel, a Síria, Turquia, Rússia, todas as peças de jogo para a guerra do Oriente Médio, aquela em que eles vão avançar contra Israel para tentar destruir, já está montada. Todas as peças já estão montadas nos seus devidos lugares. Não se assustem se da noite para o dia estivermos dormindo aqui no Brasil e quando acordarmos, recebermos a notícia de que Israel destruiu as instalações nucleares do Irã. E ele vai precisar fazer isso com mais urgência possível antes que seja tarde. E aí você vai ver a guerra acontecer. Tempos bíblicos, tempos proféticos estamos vivendo e de uma hora para outra essa guerra surge e nós não veremos o final desta guerra, porque no final desta guerra surge o líder mundial ou o anticristo para fazer um pacto de paz entre judeus e as nações árabes que sobrarem dessa guerra, e a igreja não estará mais aqui. A partir deste pacto de paz começará os 7 anos de tribulação. Como está a sua vida? Como você tem levado o seu cristianismo? Você tem estado no caminho estreito? Porque todos nós estamos passando por lutas. Não é desculpa estar passando por luta e se desviar dos caminhos do Senhor. A luta, cada um tem uma luta diferente. Por isso, vigie como está a sua vida, porque não sabemos quanto tempo ainda temos. Uma coisa é certa, Jesus está voltando, está vindo buscar a sua noiva, já está vindo nos corredores celestiais buscar a sua noiva. E de um momento para o outro, esses céus vão se rasgar e nós vamos vencer a gravidade e estarmos com o Senhor eternamente. Vigie como está a sua vida. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.